1 Samuel, capítulo 17. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Se você não trouxe a sua Bíblia, domingo que vem traga, mas você pode acompanhar aí nos televisores. A palavra de Deus nos diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Aminadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Vamos ler agora o versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Até aqui eu quero ler. História maravilhosa, texto tremendo. Nós podemos tirar muitos princípios, muitos ensinamentos. Eu confesso para vocês que esse texto é uma das palavras remas de Deus na minha vida. Um texto que eu gosto muito, sou muito edificado quando leio. E eu quero compartilhar alguns princípios com você nesse texto, nessa manhã. O Gerson estava falando que se ele fosse pregar, o título da mensagem dele seria graça, né? Que é? Crer, né? Eu fico pensando, puxa, agora eu vou ter que dar um título, né, da minha mensagem, porque eu que vou pregar. Se eu pudesse dar um título para a minha mensagem, seria Como Derrubar Gigantes. Como derrubar gigantes. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso. Esse ano que está se iniciando, nós precisamos iniciar preparados para derrubar gigantes. Porque certamente, nesse ano, na minha vida, na sua vida, alguns gigantes irão se levantar. Puxa, Paulino, mas essa mensagem não é para animar agora, no começo do ano, tá? É exatamente isso. Mas nós precisamos ter nas nossas mentes, precisamos ter firmes no nosso coração que Deus, quando Ele nos salvou, Ele não nos chamou e não nos levou para a Disneylândia. E sim, Ele nos levou para uma guerra. Eu sei que tiveram alguns irmãos aí que estiveram na Disneylândia recentemente, né? E eu sei que é muito bom. É muito bom. Mas Deus não nos chamou para viver lá. Nós estamos em guerra.
Queira você ou não, você está numa guerra. Queira você ou não, sabia que lá no inferno tem uma fotozinha sua, sim, 3x4, colada na parede do inferno lá, escrito, procurado, vivo ou morto. Então, nessa guerra, nesse tempo, nas nossas vidas, nós precisamos aprender a guerrear. Nós precisamos aprender a derrubar os gigantes que se levantam contra nós nas nossas vidas. Durante esse ano, no trabalho, na sua casa, na família, na saúde, nas finanças, certamente o diabo e seus demônios e o seu exército, ele vai tentar se levantar contra nós. Isso é fato. Mas nós precisamos ficar com medo, ficar assustados, falar, mas puxa vida, e agora? Não. O que nós precisamos aprender é mergulhar na palavra de Deus e aprender a como derrubar esses gigantes. Aprender a como guerrear, como vencer nesta guerra. É fundamental eu e você entrarmos nesse ano sabendo como guerrear, sabendo como vencer essa guerra, sabendo como nos portar quando os gigantes da vida se levantarem contra nós. De repente até você já veio do ano passado, né? Alguns gigantes já estão acompanhando você desde o ano passado e você ainda não conseguiu derrubar, vencer esses gigantes. E eu quero, nessa manhã, com a graça de Deus, compartilhar alguns princípios que podem ajudar a minha vida, a sua vida, a como derrubar gigantes. Aprender juntamente com Davi aqui, nessa história, ele encarou esse gigante tão terrível, tão pavoroso, lendo a descrição dele aqui, né, 2,90 metros de altura, cara gigantesco, fortíssimo, extremamente armado, preparado, capacitado. Era um gigantão, né? Um gigante de respeito. Mas Davi nos ensina, através desse relato maravilhoso, que nós podemos enfrentá-lo e, o melhor ainda, podemos derrubá-lo, podemos vencê-lo. E é isso que eu queria, então, compartilhar com você nesta manhã. Como derrubar gigantes. E o primeiro princípio que eu quero extrair desse texto, o primeiro princípio que eu e você podemos aplicar nas nossas vidas para derrubar gigantes é armas espirituais. Para nós vencermos os gigantes da vida, para nós vencermos os gigantes que se levantam contra nós, nós precisamos aprender que nós precisamos guerrear com armas espirituais. Veja comigo o versículo 33 desse texto. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Vai lá para o 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Amados, quando Davi se propõe a lutar contra Golias, Saul, que era o rei, ele fala: ok, você quer lutar? Você está certo disso? Você tem certeza disso? Tenho, eu vou. Então tá bom, nós precisamos te ajudar. Coloque aqui essa armadura. E Davi coloca aquela armadura. A palavra de Deus diz que Davi era um rapaz que não era grande, né? Ali, era um menino. E aquela armadura do rei devia ser uma armadura grande, imponente. E Davi coloca aquela armadura e fica todo desajeitado. Ele fala: eu não vou conseguir lutar com isso. E ele então fala: não dá, com isso aqui não dá, eu preciso tirar isso. Não é
essa arma que eu preciso para derrubar esse gigante. Então, em uma guerra é fundamental usar a arma certa. Se nós pegarmos uma guerra, trazendo para os dias de hoje, antigamente, se você vê aqueles filmes de guerras antigas, os caras iam com um arco e flecha lá e jogavam flechas e matavam seus inimigos. Mas nos dias de hoje, imagina, se vierem guerrear contra o Brasil, cada um de nós pegarmos o nosso arco e a nossa flecha, contra mísseis, contra canhões, contra mísseis teleguiados e aviões não tripulados que soltam bombas. Não tem como. Precisamos usar as armas certas. E na nossa vida é da mesma forma. Para nós derrubarmos gigantes, nós precisamos aprender e entender que nós precisamos usar armas espirituais. Essas são as armas corretas para derrubarmos gigantes. E muitas vezes isso explica, porque eu e você às vezes não conseguimos derrubar os gigantes das nossas vidas, porque não usamos as armas corretas. Muitas vezes ao invés de usarmos armas espirituais, temos usado armas terrenas, armas carnais. Saul quis ajudar Davi, mas ele deu uma arma carnal, terrena para Davi. Davi, vai com essa armadura aqui, ó. Quem sabe isso aí vai te ajudar. E Davi experimentou aquilo e falou, não, para derrubar gigantes, não são armas terrenas, não são armas humanas que eu preciso. Eu preciso de armas espirituais. O que são as armas humanas, então? Muitas vezes as armas humanas nós usamos a nossa própria inteligência, o nosso próprio conhecimento. Talvez um gigante tenha se levantado contra você, contra o seu negócio, contra a sua família, enfim. E você fala, não, deixa comigo. Afinal de contas, quanto tempo de caminhada que eu já tenho? Afinal, olha a experiência que eu já tenho. Já quantas faculdades eu tenho, quantos cursos eu já tenho. Armas humanas que muitas vezes nós queremos usar para derrubar os gigantes. Mas esse tipo de arma não funciona para derrubar gigantes. Precisamos usar as nossas armas espirituais. O que mais são armas humanas? A nossa própria força, o nosso próprio braço. Não, fica tranquilo, se eu ralar, é de sol a sol. Se eu acordar às 6 horas da manhã e trabalhar até meia-noite, aí eu vou conseguir derrubar o gigante. Não é esse tipo de arma que derruba gigantes. São as armas espirituais. Talvez o dinheiro, outro tipo de arma humana. Não, eu tenho dinheiro, minha situação financeira é maravilhosa. Esse gigante não vai poder contra os meus dólares, contra os meus bens, contra o meu salário, contra a potência da minha empresa. Não. Não são armas humanas que derrubam gigantes. São armas espirituais. Eu e você precisamos entender e começar esse ano armados, munidos de armas espirituais, não armas terrenas. Deixe as armas humanas de lado, deixe a armadura de Saul de lado e busque em Deus as armas para você guerrear e derrubar gigantes. Armas humanas não podem derrubar os gigantes que se levantam contra nós. Ok, Paulino, então que armas que eu tenho que usar? O que são essas armas espirituais? A primeira arma espiritual que eu e você precisamos carregar nas nossas vidas é conhecer a palavra de Deus. Eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada mais poderosa que existe. E muitas vezes eu e você não derrubamos os gigantes que se levantam contra nós, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Muitas vezes até fazemos ao contrário do que a palavra de Deus nos diz para fazer. Você precisa, eu preciso, a cada dia, mergulhar na palavra de Deus, buscar saber qual é a vontade de Deus, buscar saber o que Deus deseja para a minha vida,
para a minha família, para o meu negócio. E isso vai equipar você, isso vai municiar você, para que você guerreie com eficiência, para que você tenha armas que derrubem os gigantes. Quem sabe esse ano que está começando não é o ano de você fazer ETM. Eu escutei o Hernani lá do mercado dar um glória a Deus lá. Será que não está na hora? Será que não está na hora de você fazer ETM para conhecer mais a palavra de Deus, buscar mais preparo, buscar armas espirituais? Em vez de gastar o dinheirinho lá na academia, entrar nessa academia espiritual. Em vez de gastar um tempinho lá no clube, investir um pouco no conhecimento da palavra de Deus. Isso vai municiar você, isso vai preparar você para a batalha, isso vai preparar você para derrubar os gigantes, isso vai dar ferramentas para você derrubar os gigantes que se levantam contra as nossas vidas. Outra arma espiritual é a oração. É a oração. Quanto tempo eu e você temos despendido no nosso dia para orar, para estar no secreto? O Vladimir, que tem incentivado, é o líder da oração. Nós temos aqui todo domingo, antes do culto, meia hora antes do culto, um tempo de oração. Talvez, em vez de você ficar lá esperando até o final do jogo, do seu time do Campeonato Brasileiro para vir para a igreja, venha um pouquinho antes, venha orar, venha se equipar, venha buscar armas espirituais. Isso vai capacitar você. Às vezes em casa, pais, quantas vezes na semana você tem reunido a sua família para fazer ali um culto familiar, um culto doméstico, ou pelo menos fazer uma oração com a sua família? Isso são armas espirituais que vão nos municiando para enfrentar os gigantes que se levantam contra nós. O jejum, outra arma espiritual que eu e você temos que usar para derrubar os gigantes. Vir nos cultos, nos grupos familiares. São armas espirituais, amados. Armas espirituais que nos municiam para enfrentar os gigantes da vida. Muitas pessoas agora no período de recesso, saíram de férias agora em dezembro. E cadê essa turma aí? Não vem mais nos cultos. Só vão voltar lá em fevereiro, março. Carnaval agora vai ser em março. Tem gente que fala, não, bro, o ano só começa depois do carnaval. Imagina, espera até março para começar o ano. E infelizmente tem gente que é assim. E sabe o que acontece? Os gigantes vêm, os gigantes se levantam e não tem munição. Não tem armas para enfrentar. E aí é aquela luta, é aquela dificuldade. Amados, precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar para quando um gigante se levantar contra nós, a gente não se assustar, não se descabelar, não ficar preocupado, desesperado. Muito pelo contrário, não, ser como Davi. Eu vou enfrentar esse gigante aí. Eu estou preparado, eu estou pronto. Eu tenho armas espirituais que vão me trazer a vitória contra os gigantes. Eu quero incentivar você nesse ano que se inicia. Busque, dia após dia, semanalmente, mensalmente, cada vez mais se equipar, cada vez mais se preparar para a batalha. Nós estamos em guerra. E se você estiver preparado, você vai poder passar esse ano tranquilo, guerreando, mas tranquilo, sem estresse, sem perder mais cabelo. Se eu perder mais cabelo, meu Deus, misericórdia. Tá bom já. Então precisamos nos equipar, nos preparar com armas espirituais, não armas humanas. Grave isso, armas humanas não derrubam gigantes. O que derrubam gigantes são armas espirituais. Amém? Segundo princípio que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Como derrubar gigantes. Primeiro, armas espirituais.
Segundo princípio, cobertura espiritual. Isso aqui é maravilhoso. Para vencer gigantes, precisamos parar de fazer o que dá na nossa cabeça e buscar orientação, buscar direção para fazermos aquilo que Deus deseja. Olha comigo o versículo 40, o que diz lá? Em seguida, depois de Davi tirar aquela armadura de Saul, em seguida, Davi pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Esse texto sempre me mexeu muito comigo, porque imagine você, Golias, um cara de 2,90 metros de altura, extremamente equipado, com lança, com espada, e tudo que você imaginar de guerra, babando ali, preparado para matar Davi. Pense nessa cena. E agora pense Davi do outro lado, indo no riacho e pegando 5 pedrinhas. E esse texto sempre mexeu comigo, porque eu pensava, você acha que se Davi errasse a primeira pedrada, para que ele pegou 5? Você acha que ele ia ter chance de jogar a segunda pedra? Aquele gigante vindo para cima dele. Ele tinha uma chance. Se ele errasse a primeira pedrada, já era. Era a lança, era a espada, era o que ele pensasse. Estava vindo para cima dele. Mas Davi pegou 5 pedras. Por quê? Porque 5 fala de 5 ministérios. 5 fala de cobertura. Para derrubar gigantes, eu e você precisamos entender que nós precisamos estar debaixo de cobertura. Precisamos estar debaixo de uma autoridade espiritual que nos dê direção, que nos dê guia, que nos dê um norte. Eu e você precisamos, amados, entender de uma vez por todas que o seu pastor, o seu apacentador, ele está colocado sobre a sua vida para fazer você derrubar gigantes e não para controlar a sua vida. Mas quando você entender isso, você vai ver o poder da cobertura espiritual. Nós, do ministério dessa igreja, nós colocamos líderes sobre a sua vida, não que a gente quer ficar sabendo o que você fez, como é que você gastou seu dinheiro, o que você vai fazer hoje, controlar, sabe, oprimir você, não. A cobertura espiritual existe sobre a sua vida para fazer você derrubar gigantes. Para você derrubar gigantes, para você ser um vencedor, para você ser um conquistador. Por isso existe um líder sobre a sua vida, um apacentador sobre a sua vida. Amado, entenda isso, se converta a isso. Converta o seu coração ao seu apacentador. Sabe o que isso vai fazer na sua vida? Vai tornar você um derrubador de gigantes. Vai tornar você um conquistador. É para isso que existe um apacentador. É para isso que Davi pegou 5 pedras, porque ele queria estar debaixo da cobertura espiritual. Davi sabia que se ele fosse no braço dele, Davi sabia que se ele fosse sem direção espiritual, ele não teria chance. Porque muitas vezes eu e você damos cabeçada. Porque temos esquecido esse princípio. Mas essa área da minha vida, não, deixa comigo. Isso aqui eu não preciso abrir o coração no grupo. Afinal, se eles ficarem sabendo, Amados, nós não queremos fiscalizar a sua vida, nós queremos tornar você um vencedor. Para isso que você deve abrir o seu coração, para isso que você deve ser transparente no grupo, para você ser um colecionador de vitórias e não de derrotas. Entenda isso, meu amado.
Nós, como líderes, queremos ser como uma mola propulsora que joga você para frente. Joga você para frente. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Colocado os meus desejos, colocado os meus projetos diante da minha liderança. Claro, o que você acha? Faça assim. Não faça assim. E como Deus tem surpreendido, como Deus tem abençoado. Como Deus tem abençoado. Eu me lembro de uma história, alguns anos atrás, lá na Comunhão Cristã em Curitiba. Um pastor, com muita bagagem, muito conhecimento, chegou para a ABA, para participar, para se envolver no ministério da ABA. Ele saiu dessa outra denominação que ele estava. Mas um cara pastor há muitos anos, um cara um músico muito bom, preparado, capacitado, um homem usado por Deus tremendamente. E ele chegou para a aba. E ok, eu quero me envolver na aba, como que eu faço? Você tem que fazer a integração, 12 lições, e depois você vai ser colocado num grupo familiar. Ah, ok, beleza. E ele fez a integração e colocaram ele num grupo familiar. E nesse grupo familiar, o líder era uma pessoa que não tinha nem segundo grau completo. Um homem simples. E aquele pastor, num primeiro momento, puxa, mas eu, pastor, com tantos anos de... achei que seria colocado lá no grupo familiar do Pio, sei lá, no grupo familiar de uma pessoa, né, mais preparada que eu, né, que possa me ensinar, me ajudar. E, num primeiro momento, sabe, quando cria aquele... O que eu estou fazendo nesse grupo? E se fechou um pouco ali. E o tempo foi passando, e as coisas não aconteciam na vida desse homem, dessa família. Até que um dia, ele fala para Deus, Deus, se o Senhor realmente quer que eu esteja na Comunhão Cristã Abas, me envolva nesse ministério, eu vou dar uma chance. E eu vou colocar uma situação para esse meu líder. Ele não tem nem segundo grau completo, mas o que ele me falar, eu vou fazer. E vamos ver o que vai dar. E aí assim foi. Ele colocou essa situação diante do grupo familiar, esperando, né, que o líder ali fosse abrir a palavra, trazer uma direção profética, sei lá o que ele imaginou. Mas o líder, na sua humildade, na sua simplicidade, até nem falando direito, falou, tá bom, eu vou orar. E fez aquela oração 1,99, sabe? Aquela oração 30 segundos. Ele falou, mas não é possível, né? O cara nem deu bola para o meu pedido, acho que ele nem sabe desse assunto que eu estou falando, o que é. No outro dia, veio a resposta do que ele estava pedindo. Uma porta tremenda lá se abriu e, enfim, algo maravilhoso aconteceu na vida daquele homem. E aí ele entendeu que não é a pessoa, não é o líder, mas sim o princípio de cobertura espiritual. É isso que faz o resultado. Eu sou líder também de grupo familiar, de alguns casais, às vezes eu brinco com eles, vocês têm certeza que querem ficar no meu grupo, né? Piada de prédio igual eu aqui, o que eu posso ajudar vocês? Mas eu realmente não posso. Eu, como líder, não tenho conhecimento, não tenho capacitação, não tenho. Mas o princípio de cobertura espiritual é que faz Deus agir através de nós. E nós temos visto muitos testemunhos no nosso grupo familiar, de situações que têm sido colocadas, e não por nós, mas pelo princípio de cobertura espiritual. Nós temos orado, temos aconselhado, e Deus tem feito grandes coisas. Então eu e você precisamos aprender que para derrubar gigantes, precisamos de cobertura espiritual. Comece esse ano convertido a esse princípio de honrar o seu líder, de respeitar o seu líder,
de abrir o seu coração para o seu líder, não para que ele fiscalize você, não para que ele inspecione você, não para que ele oprima você, mas para que ele ajude você a se tornar um derrubador de gigantes, um conquistador. Amados, isso vai fazer a diferença na sua vida. Isso vai fazer diferença. Comece esse ano com o coração convertido, disposto a esse ano eu vou abrir meu coração no grupo familiar. Esse ano, olha, eu não vou deixar nenhuma área encoberta. Esse ano eu não vou deixar nada oculto. Esse ano eu não vou fazer nada daquilo que, sabe, eu acho que devo fazer. Sem pedir uma oração, sem pedir um conselho. Amados, vai fazer diferença na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso e se torne um colecionador de vitórias. Se torne um derrubador de gigantes em 2014. Amém? Então, o segundo princípio que eu queria compartilhar com você, cobertura espiritual. Uau, já estamos com o nosso tempo bem adiantado, já estou encerrando. Mas eu queria ainda compartilhar o terceiro princípio, que pode ajudar a minha vida e a sua vida a derrubar gigantes. Se chama unidade. Se chama unidade. Então, primeiro princípio, armas espirituais. Segundo princípio, cobertura espiritual. E o terceiro princípio, que nos ajuda a derrubar gigantes, se chama unidade. Versículo 45 e 46 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem a mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que estavam dois grandes exércitos poderosíssimos, uma numa colina e outra em outra colina. Eu não sei a quantidade de soldados, mas com certeza eram milhares de soldados para cada lado. Mas a guerra se trava entre uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro lado. Isso está dizendo para mim e para você que todo o povo de Israel estava representado em Davi, em um. Isso significa que para derrubarmos gigantes, nós precisamos de unidade. Precisamos nos tornar um para derrubar gigantes. No seu lar, marido, marida, filho, filha, vocês só vão derrubar gigantes na sua família quando vocês se tornarem um. Quando vocês concordarem, quando vocês estiverem em unidade. No seu grupo familiar, você só vai derrubar gigante quando você se tornar um. Com seu líder, com seus companheiros de grupo. A única forma de derrubarmos gigantes é andarmos em unidade, é estarmos juntos. É estarmos juntos. No trabalho, a sua empresa, seu negócio. Você só vai derrubar os gigantes que se levantam lá quando o funcionário, o patrão, se tornarem um, andarem em unidade. Ao invés de disputarem uns com os outros, não. Vamos nos tornar um. Vamos nos tornar um. Todo o exército de Israel estava representado em uma pessoa. Todos estavam unidos em uma pessoa. Uma coisa que tem incomodado muito nesses dias é como dentro da igreja nós precisamos crescer em unidade. Se eu escuto uma coisa que eu não gosto, uma coisa que eu não concordo, a primeira coisa que eu faço é entrar no Facebook e já mandar uma indireta para aquela pessoa. E um ministério falando do outro, criticando o outro, vendo os defeitos do outro. Amados, nós nunca vamos derrubar os gigantes que se levantam contra a igreja enquanto nós não andarmos em unidade. Não andarmos em unidade.
E é interessante isso, porque unidade, eu preciso que você grave isso, unidade não é ser igual, unidade é ter o mesmo propósito. Isso é unidade. Você não precisa se vestir igual ao seu irmão para andar em unidade. Você não precisa ter o mesmo corte de cabelo que o seu irmão para andar em unidade. Até que para mim, ter o mesmo corte de cabelo do Glaucio, por exemplo, ele não tem, vai ficar difícil, né, Glaucio? Não tem como. Mas eu posso ser um com o Glaucio se eu tiver o mesmo propósito que ele. Eu carequinha, ele com o seu moicaninho ali, né? Fica à vontade. Mas nós podemos ser um se nós tivermos o mesmo propósito. Eu posso estar com a minha bermuda, com o meu chinelo, e ele com a sua gravata e o seu terno, e nós sermos um. Entenda isso. Entenda isso e ande em unidade. Ande em unidade. Veja os pontos positivos. Veja aquilo que você concorda e deixe o que você discorda de lado. E caminhe com o que você concorda e vamos para frente. E vamos para frente. Muitas vezes existem 5% de discordâncias e esses 5% são suficientes para nos separar. Sendo que tem 95% de coisas que nós concordamos. Gente, vamos deixar os 5% para lá. E vamos pegar esse 95% e vamos caminhar junto. E vamos alcançar o propósito de Deus. Vamos derrubar os gigantes que se levantam contra a igreja. Dentro de casa, no trabalho, no ministério. Ande em unidade. Somente em unidade vamos conseguir derrubar os gigantes que se levantam contra nós. Imagine você sozinho contra um gigante de 2,90 m. Você sozinho. Precisamos ser um. Precisamos estar juntos. Ano passado, no Junad, nós tínhamos um slogan: juntos somos melhores. Não só no Junad São José dos Pinhais, mas no Junad em geral, existia essa visão, essa missão. O ano passado, juntos somos melhores. Cada um tem o seu ponto forte, cada um tem a sua característica forte. Vamos nos juntar, somar forças e vamos avançar. E vamos avançar para vencermos os gigantes. Amado, em 2014, esse ano que se inicia, coloque no seu coração: eu vou andar em unidade. Quantas vezes eu e você temos ouvido algumas coisas aqui no púlpito? Mas acho que não é bem assim. Mas se fosse eu faria diferente. Deixe isso para lá. Falei, eu recebo. Ok, é para mim, estamos juntos, vamos lá. Somente em unidade nós vamos conseguir derrubar os gigantes que se levantam contra nós. Somente em unidade. Nessa manhã, eu queria deixar esses 3 princípios para você arrancar nesse ano. Para você se tornar um conquistador nesse ano, um colecionador de vitórias nesse ano. Para você derrubar os gigantes que vão se levantar contra você, e eles vão se levantar. De repente até já se levantaram. Esse início de mês aí, início de ano, talvez alguns gigantes já estão diante de você. E eu queria dar esses 3 princípios, essas 3 dicas, através desse ensinamento de Davi. Para você derrubar gigantes, você precisa de armas espirituais, você precisa de cobertura espiritual e você precisa de unidade. Aplicando esses 3 princípios na sua vida, na sua família, no seu negócio, no seu trabalho, eu tenho certeza, em 2014 você se tornará um colecionador de vitórias. Você se tornará um derrubador de gigantes. E o reino de Deus vai avançar através da sua vida. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. A equipe de louvor.